e vamos falar agora da Futurai. Meu nome é Felipe Lobo, como a Vitória falou, sou CEO da Futurai, empresa que desenvolve sistema para redução de downtime e custo de manutenção de equipamentos usando o machine learning. Então, o que a gente faz é processamos a informação que a indústria já possui, são as informações de sensores, processamos elas para conseguir, com muita antecedência, apontar para um problema e, assim como apontar para um problema já existente, apontar para a causa raiz dele. Então, é possível que a equipe de manutenção consiga, com muito tempo de antecedência, enxergar um problema incipiente, uma anomalia incipiente no processo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de como é que funciona o sistema. O Predict, que é o nosso sistema, não necessita de nenhuma instalação de hardware. Tá? Então, a gente vai utilizar as informações que a indústria já possui. Com o barateamento de sensores no final dos anos 90, a gente tem uma quantidade de informação muito grande na indústria. E o que a gente faz é processar essa informação e entregar decisão para a indústria. Né? Então, aí, a gente tem uma API que realiza essa interface para aí sim entregar para vocês via uma plataforma web o que está acontecendo, qual é a saúde daquele processo, qual é a saúde daquele equipamento, o que está acontecendo de bom ou de ruim. Né? E, no nosso caso, qualquer setor industrial é aplicável. Né? Vamos falar então um pouquinho de case para ficar mais claro de como é que funciona, quais são os nossos resultados. Hoje a gente está dentro da BioPaper. A BioPaper ela é uma indústria do papel lá do Paraná. E o que a gente já conseguiu de resultado lá na BioPaper foi o seguinte. A gente pegou os dados históricos da BioPaper e enxergamos com quanto tempo conseguiríamos fazer uma predição de falhas. Né? Então, nesse primeiro momento, a BioPaper passou os dados para a gente processou e totalmente no escuro enviamos um relatório. Né? A gente não sabia quais ocorrências, o que a BioPaper viveu no ano de 2021. E aí, baseado nesse relatório, de acordo com as informações que a gente recebeu da equipe de manutenção da BioPaper, a gente conseguiu 4 meses de antecedência na predição de falhas. Então, até 4 meses de antecedência na predição de falhas e conseguimos o apontamento para a causa raiz de forma assertiva para o problema que eles já viveram. Então, nesse caso, a gente está falando de uma anomalia, na verdade, de uma falha extremamente grave que estava dentro do processo, que se chama um refinador da indústria do papel, que tinha uma falha que ela se escalou e gerou um problema muito grave que envolveu uma parada de 3 meses. Então, pensa numa indústria do papel parada durante 3 meses, o tamanho desse prejuízo. Além desses 3 meses de equipamento parado, a gente está falando de um custo de manutenção de mais de R$200 mil. Então, o tamanho do prejuízo é gigantesco. Então, a gente fez não só desse refinador, mas de outros 2 refinadores que sofreram avarias também graves. Em todos eles, a gente conseguiu fazer uma predição com antecedência e apontamento assertivo para a causa raiz. Então, à medida que o sistema está implementado, a gente consegue não só olhar para o passado, mas sim olhar para o futuro, enxergar, olha, tem um sinal de alerta, está na hora de fazer uma revisão. A gente também tem um case bem interessante relacionado à ArcelorMittal, da qual a gente conseguiu, com 120 dias de antecedência, também realizar uma predição de falhas, e não só essa predição de falhas, a gente teve outras várias detecções de anomalias entre os anos de 2019 e 2020, em todos eles apontamento de causa raiz totalmente assertivo, né? E os impactos para a Arcelor, redução de vida útil de equipamento, lucro cessante por parada de componente e homem-hora gasto nessa manutenção corretiva e no diagnóstico. Tá? Só para ficar um pouco mais claro de como é que é a trajetória, né? Como é que a gente trabalha. Né? Primeiramente, a gente precisa do seguinte, receber os dados históricos de vocês. Então, um ponto CSV, um ponto TXT, que tem essas informações dos sensores, a gente gera um relatório
dessas anomalias, né? E a gente valida com a equipe de confiabilidade, para então realizar uma integração para receber essas informações em tempo real e disponibilizar para vocês um dashboard com essa cara aqui. Então, de forma que não só a equipe interna da indústria consiga acompanhar, mas que, à medida que a saúde do equipamento ou do processo caia a determinado patamar, seja enviado em tempo real um alerta para a indústria. Vitória, finalizo, passo a palavra novamente para você. Se precisarem de algum suporte, alguma informação, tá? Tá aí o contato do Marcos, que é a nossa ponte dentro da Plat.